Bem, vamos lá. Esse é o resumo da lição número 5 da nossa revista. Essa revista aqui, olha. Revista da Convenção Batista Mineira. Muito boa, muito boa. Eu sou o pastor Alexandre e nós somos a segunda igreja batista em Pouso Alegre. O tema de hoje é muito importante, né? A igreja e o ministério da reconciliação, né? Reconciliação no sentido de que o homem, ao pecar, ele se separa de Deus. E através desse ministério da pregação do evangelho que salva, que liberta, que traz novamente esse homem para a comunhão com Deus, a igreja exerce o ministério da reconciliação. A igreja muitas vezes é tido como um tribunal, onde você julga as pessoas e você decreta ali sentenças. A igreja não é isso, nunca foi isso. Pelo contrário, nós somos chamados para restaurar as pessoas, para reconciliar as pessoas com Deus. Então, essa lição ela vai falar disso, ela é muito importante. Quem trouxe a reflexão dessa lição para a igreja foi o nosso irmão Eliel, né? Nesse domingo especificamente eu estava com os juniores, né? Trazendo ali uma reflexão para os juniores. Bom, vamos lá, vamos para o texto bíblico para a gente pensar aqui um pouquinho sobre esse ministério tão importante. Então, Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá a ele, né? E a sós com ele mostra-lhe o erro. Se ele te ouvir, né? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Bom, preciso dizer que a maioria das pessoas fazem errado? Nem preciso, né? Vamos continuar aqui. Mas se ele não ouvir, leve contigo, né, mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você notou que está entre aspas? É porque é uma citação da lei, né, da lei de Moisés. Mas o que o texto está dizendo, né? Se você tem uma queixa contra o seu irmão, tenta resolver entre você e ele. Se você não conseguir, envolve outras pessoas para tentar levá-lo ao arrependimento. Não é para acusar ele, é para tentar restaurar a vida dele. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Olha só. Existe todo um processo antes de você levar o assunto para a congregação, né? E a fofoca hoje em dia ela é tão complicada que você primeiro faz a fofoca e depois você tenta corrigir. E aí fica difícil, né? Só depois leve o caso à igreja. Cadê? Vamos ver aqui que eu me perdi. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Muita gente interpreta isso aqui errado, né? Pensando que tratar como pagão ou como publicano é tratar mal, é excluir, é não falar mais com essa pessoa, é tirar ela do teu rol de amigos, como ensina algumas seitas por aí, né? Que inclusive às vezes acorda a gente de manhã, né? Não é isso, não é isso. Porque como é que eu trato um pagão como igreja? Como é que eu trato um publicano como igreja? Eu trato ele como alvo do amor de Deus, como alvo da pregação do evangelho. Então, mesmo quando uma pessoa se nega a aceitar o conselho da igreja, ela continua sendo alvo do amor e da misericórdia de Deus. Beleza? Vamos continuar. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Esse versículo é muito mal interpretado. Muita gente acha que a igreja tem o poder de determinar quem é salvo, quem não é salvo, quem vai ser excomungado, quem, enfim. Não é isso, né? O texto não tá dando à igreja essa autoridade. Está simplesmente dizendo que a igreja é portadora da voz profética, né? De dizer à humanidade, ó, isso é o que Deus espera, isso é o que Deus não espera, né? Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em
qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meio do meu Pai que está nos céus. É lógico que aí também a gente tem toda uma teologia do que é oração, né? Que vai ficar para uma outra lição. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que interessante, a gente vê muita a citação desse versículo, principalmente quando o culto está aí meio esvaziado, né? Quando tem pouca gente ali, o pessoal cita muito esse versículo. Também não é nesse sentido, porque Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar. Se você tiver, quando Jesus fala de oração, entra no teu quarto, tranca a porta, fala ao Pai que está em secreto Ele vai te ouvir. Então, assim, Deus está presente, né? Mas aqui tá falando da união, da unidade, dessa coisa do ajuntamento, de você entender que não se é crente sozinho. Você precisa pertencer. Por isso que, apesar de eu olhar com bons olhos para os motivos dos chamados desigrejados, o meu conselho para eles é: participe do corpo. O corpo ele é importante, ele está presente em todo o Novo Testamento, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? E Jesus responde aquela resposta clássica, né? Digo-lhe que não 7, mas até 70 vezes 7. Pedro entendeu que Jesus estava falando aí desse ministério da reconciliação. E ele quis colocar um limite ali para a graça, porque ele entendeu que quando você trata como gentil, ele continua sendo alvo da graça. Quando você trata como publicano, ele continua sendo alvo da graça. Então Pedro pergunta: então até quando eu tenho que perdoar, Senhor? 7? E Jesus responde para Pedro, em outras palavras: amigão, você vai perdoar sempre. Sempre. Sempre você vai perdoar. Então, a lição vai falar sobre a fundamentação desse ministério de reconciliação na igreja, sobre a autoridade da igreja para pregar essa mensagem de reconciliação, né? Vai falar da reconciliação em si, que tira o homem do domínio do pecado e traz esse homem para a luz de Cristo. Meu amado, excelente lição. Excelente lição. Se você perdeu, leia a revista. Se tiver dúvida, manda para mim. Eu faço questão de te explicar. Porque essa é a essência da igreja. Nós somos chamados para sermos um local de reconciliação, de reconstrução, de reforma, de restauração, e não um tribunal. Amém? Que bom, que bom. Que bom que nós estamos entendendo, né? Então eu te agradeço e te convido, participe da Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã. Ore pela nossa igreja, né? Nós temos um trabalho muito grande para fazer aqui e eu preciso contar com a sua vida. Deus te abençoe.